Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo servo do Senhor. Senhor Pai Santo, queremos te louvar e te render graças, Senhor Deus, pela tua palavra, porque, Senhor Deus, ela nos orienta, ela nos faz seguir conforme, Senhor Deus, a tua vontade. Te peço, meu Deus, que nesse momento diminua Alex Fabiano e cresça o Espírito Santo dentro dele, que ele se encha completamente da luz que vem direto do trono do céu, e que, Senhor Deus, a sua boca venha trazer para nós palavras de crescimento vindas direto do teu coração. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só conseguir melhorar aqui mais o som. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Não. Deixa só o Alan. Amém. Glória a Deus. Pronto, agora sim. Amados, é motivo de muita alegria nós estarmos nessa noite reunidos aqui na Gilead José Walter para celebrar o nome do nosso Deus e a nossa gratidão por esse dia especial, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Ainda pela manhã nós tivemos aqui a nossa consagração com o casal Aldísio e Júlia. Foi um momento especial, estivemos orando aqui pelas irmãs que estiveram participando da nossa consagração. Em seguida tivemos um café da manhã especial para as mulheres, uma celebração, um momento realmente maravilhoso na casa do Senhor, escola bíblica. Hoje o foco foi as mulheres, e graças a Deus por isso, porque é um dia de celebração. Mas nós escolhemos como tema da nossa reflexão nessa noite temos o que comemorar? Será que as mulheres têm o que comemorar nessa data? Será que nós podemos olhar para tudo que está ao nosso redor, tudo que acontece, e podemos dizer que louvamos e agradecemos, mas não só a Deus, a tudo que está acontecendo com relação a essa data, dia 8, e é claro que não somente no dia 8, mas todos os dias do ano precisam ser celebrados por aqueles que têm na sua convivência, na sua história, mulheres que o abençoam, mulheres que o fortalecem, mulheres que cooperam com a sua vida. Essa realmente é uma data muito bem solidificada na nossa cultura. Todos os anos, e talvez alguns já devam ter, por exemplo, percebido que é comum, nos sinais de trânsito, vermos pessoas vendendo botões de rosa. Essa é uma data onde se costuma presentear as mulheres com botões de rosa. Aqueles locais que vendem chocolate também multiplicam as encomendas nesse período. Mas não somente isso, passeios, programações, almoço, jantar, café da manhã especial, tudo em prol desse dia, tudo voltado para essa comemoração. É uma data em que o comércio, claro, se movimenta, se mobiliza para atender, atingir o maior número possível de pessoas, porque, claro, visam lucro, desejam ganhar mais. Mas será que nós temos o que celebrar? Será que nós temos o que celebrar? Segundo uma pesquisa publicada na revista de violência interpessoal de 17 de dezembro de 2025, a violência contra a mulher avança de forma ampla e persistente, atingindo todas as faixas etárias. A violência física segue como a mais notificada, mas a violência sexual apresenta crescimento mais acelerado, com incidência cada vez maior entre meninas e adolescentes. Ao mesmo tempo, o estudo chama a atenção para o aumento de casos de violência envolvendo mulheres idosas. Acredito que vocês devam ter acompanhado aquele caso terrível, onde uma freira de mais de 70 anos foi estuprada e morta. Infelizmente, essa é a sociedade que nós vivemos.
Essa pesquisa ainda revela que no período da pandemia da Covid-19, entre os anos de 2020 e 2021, agravou essas fragilidades. Com o isolamento social, muitas mulheres ficaram confinadas com seus agressores e tiveram ainda menos condições de buscar ajuda ou registrar ocorrências. Segundo os pesquisadores, o que aparece nos dados pode ser só uma pequena parte da realidade, como a ponta do iceberg diante de tanta violência que às vezes está guardada. A violência contra mulheres no Brasil pode ser muito maior do que os relatórios oficiais conseguem mostrar. Esse foi um quadro que foi feito a partir de uma pesquisa, mas basta diariamente nós ligarmos a TV, acessarmos a internet, vermos o noticiário e vamos ser confrontados com uma realidade, com uma violência presente nos nossos dias. E às vezes o agressor é aquele que diz que ama, é aquele que prometeu proteger, guardar. Esse é o quadro sombrio de violência contra a mulher na nossa sociedade. Porém, essa mesma sociedade que mata em nome do amor, é uma sociedade que celebra o Dia da Mulher como um marco de empoderamento feminino alcançado nas últimas décadas, em uma sociedade machista e misógina. Nós sabemos que ao longo dos anos, grandes avanços foram alcançados, como o direito do voto. Há décadas passadas, as mulheres eram impedidas de votar. Até mesmo no trabalho, hoje, a gente vê que grande parte do movimento trabalhador está nas mãos das mulheres, mesmo que ainda haja diferença salarial entre homens e mulheres. Mas mesmo reconhecendo os avanços conseguidos pelas mulheres, em especial quanto aos direitos civis, trabalhistas e outros, eu entendo que a maior conquista não vem de nenhum movimento feminista, não vem de nenhuma comemoração pela homenagem nesse dia, não vem de nada que o mundo possa nos dar. A maior conquista de qualquer mulher e também dos homens é saber que Cristo os libertou das trevas para a luz. Se há um grande motivo para nós comemorarmos, não se deve aos avanços que nós, enquanto sociedade, atingimos, alcançamos, mas em especial por aquilo que Cristo realizou há mais de 2000 anos na cruz do Calvário. Queridos, as mulheres não estão em uma categoria inferior de seres humanos, são iguais aos homens desde a sua formação. Desde o Éden, Deus colocou o valor na mulher e nós somos iguais em Cristo Jesus. Tanto o homem precisa da salvação quanto a mulher. Tanto o homem pecador está condenado ao inferno quanto a mulher pecadora. As mulheres foram feitas à imagem de Deus. Isso pode parecer corriqueiro para quem frequenta a igreja há um determinado tempo, mas essa é uma verdade impressionante. O Deus que colocou os planetas em seus lugares, e eu lembro que logo após a minha conversão, ouvindo um grande pregador do evangelho que infelizmente hoje apostatou da fé, naquela pregação que ele ministrou na Universidade Federal do Ceará, no auditório para universitários, aquele pregador ele disse que Deus havia criado o universo e tinha colocado o planeta Terra em tal lugar, em tal posição, que se ele estivesse um pouco mais próximo do Sol, nós não teríamos como nele habitar, porque morreríamos queimados. E se estivéssemos um pouco mais afastados do Sol, nós não poderíamos nele habitar, porque morreríamos congelados.
Deus colocou o planeta Terra exatamente no lugar aonde o homem pudesse ser formado. Queridos, esse é o Deus que tem o poder também de criar um DNA com a sua palavra. A palavra do Senhor diz que foi com a fala, com a palavra de Deus, que do pó Ele trouxe vida ao homem. É esse mesmo Deus que mantém as estrelas no céu, cada uma delas no seu lugar. Mas não somente isso, é o mesmo Deus que mantém a lava fervente no núcleo da terra. Esse é o Deus que fez as mulheres para refletirem a sua imagem perante o mundo. E se queremos compreender como a mulher cristã exerce o seu papel e se revela forte e piedosa, precisamos nos voltar às Escrituras e encontrar aquelas mulheres que na Bíblia são tratadas, são reportadas, e ver não apenas os seus nomes, mas também os seus exemplos. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou Adão, Ele faz em primeiro lugar o homem. Embora isso de fato fosse bom, não estava completo. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, lemos que não era bom que o homem estivesse só. Adão não era um reflexo completo da imagem do seu Criador. E então Deus criou Eva para que ela o completasse, para que ela completasse a imagem do Deus Todo-Poderoso. Tanto o homem quanto a mulher têm um papel e um chamado único, que nenhuma outra criatura possui. Deus havia criado as plantas, Deus havia criado os animais, mas é exatamente na criação do homem e da mulher que Deus revela todo o seu amor, todo o seu poder. Nunca seremos exatamente como Deus. Somente Deus é Deus, mas por seu desígnio refletimos os atributos comunicáveis ao mundo. Refletimos o amor, aquilo que Deus colocou em nosso coração, de amar o próximo, de amar alguém com quem nós assumimos uma aliança. Mas não só o amor, nós também recebemos outros talentos, outros dons que o Senhor nos dá enquanto igreja. A criação de Eva nos mostra que há algo na feminilidade que é necessário para expressar plenamente a imagem de Deus. E lá em Gênesis capítulo 2, diz que Eva foi criada para ser uma auxiliadora. Irmãos, este é motivo de alegria, admiração e gratidão. Infelizmente, com o movimento feminista, as mulheres deixaram a sua feminilidade. Não só no sentido de quererem ser iguais aos homens, mas no sentido de quererem ser superiores aos homens. Infelizmente, a gente vê que aquilo que Deus criou de forma tão organizada, tão ordenada, o próprio mundo, o próprio pecado deturpou. Esta é sem dúvida a razão por que nós precisamos comemorar o Dia da Mulher, para colocar a mulher no seu devido lugar, ao lado do homem, ao lado daquele que está para gerir, para administrar. Cada mulher tem um valor imensurável. Além da narrativa da criação, queridos, nós vemos diversas mulheres que deixaram não apenas seus nomes na Bíblia, mas seus exemplos e testemunhos. Mulheres que ainda hoje falam para nós. E não é pelo fato de serem mulheres que não podem ser exemplo para a nossa vida. No Velho Testamento, além de Eva, nós temos Sara, Rebeca, Raquel e Lia, esposas de Jacó. Nós temos Miriam, irmã de Abraão, Débora, juíza, Ruth,
Ana, Esté, Abigail, Ulda e tantas outras mulheres que são citadas e que passam um exemplo, não apenas para as mulheres, mas para cada um de nós. Mulheres que foram dedicadas a Deus, que foram comprometidas com o seu lar, mas também que tiveram a visão do reino, a visão de Israel. Às vezes, amados, quando nós lemos as Escrituras e nos deparamos com exemplo de mulheres que foram marca no seu tempo, nós ficamos atordoados. Como Deus pôde usar aquelas mulheres de uma forma tão especial? E aí a grande questão é: será que Deus também pode nos usar? Assim como Deus usou Ruth para abençoar a sua sogra, será que Deus também pode me abençoar? Será que assim como Deus abençoou Rebeca, será que Deus pode me abençoar? E o mesmo Deus que teve com Sara, revelando a ela em idade avançada que teria um filho, e Sara depois pôde confiar no agir de Deus de uma forma soberana e sobrenatural, nós também podemos confiar num Deus que continua operando de forma soberana e sobrenatural nos nossos dias, porque Ele não mudou. Mas não somente aquelas mulheres no Velho Testamento, mulheres estiveram no ministério de Jesus, a própria mãe de Jesus, Maria, ou quem sabe aquela prostituta que foi convertida, Maria Madalena. Por que não citar aqui, como já foi falado pelo presbítero Juliano, Marta e Maria? Queridos, mulheres que estiveram caminhando com Jesus. Em geral, a nossa percepção é sempre se voltar para os apóstolos, para aqueles 12 homens que estiveram durante o ministério de Jesus. Mas mulheres também estiveram com o Senhor, fortalecendo aqueles que estavam cooperando com a obra de Deus, cuidando para que nada faltasse ao mestre. Mulheres que, como hoje vemos, continuam abençoando, continuam cooperando, continuam auxiliando para que a obra de Deus aconteça. E eu louvo a Deus, porque aqui na Gileade José Walter, nós vemos mulheres que se doam à causa do Evangelho, que participam da obra de Deus, mulheres que exercem o cargo de presbítera, diaconisa, pastora, mulheres que estão como obreiras na casa do Senhor, pessoas que se dispõem a fazer a obra de Deus, mulheres como Febe, Priscila e Lídia, que durante o período em que a igreja estava dando os seus primeiros passos, cooperavam com aquela igreja, mulheres que auxiliavam os apóstolos, mulheres que abrigaram nas suas casas igrejas para que pudesse a obra do Senhor prosseguir. Em toda a história do primeiro século, quando meninas e mulheres eram frequentemente maltratadas e desvalorizadas, inúmeros relatos bíblicos contrastam fortemente com essa realidade cultural. A igreja cristã estava inserida numa realidade, numa sociedade aonde não se valorizava o sexo feminino. A mulher era apenas objeto de satisfação do homem. Porém, o cristianismo veio dar o real valor para a mulher. A sociedade machista daqueles dias foi confrontada, foi trazida a fazer a leitura de uma perspectiva muito diferente acerca da mulher. O nosso soberano e bondoso Deus, Ele conferiu um valor inestimável a cada mulher. E nós, homens, devemos proteger e defender esse valor em todos os contextos. Não apenas no sentido da proteção física, mas nós precisamos também orar
orar pelas nossas esposas, orar pelas nossas filhas, orar pelas nossas irmãs. E nós, queridos, precisamos entender, como homens de Deus, o nosso papel de apoiar as mulheres na casa do Senhor. Será que, como mulheres cristãs, vocês podem olhar para esta data e celebrá-la? Eu sei que nós não estamos dentro de uma redoma que nos proteja dos problemas do mundo. Eu sei que muitas mulheres sofrem em crises nos seus casamentos, às vezes agressões físicas, às vezes agressões no falar, no tratar, ou até mesmo na indiferença. Há uns anos atrás, nós recebemos aqui o pastor Zezinho, que qual é a função dele, presbítero? Policial penal. E naquela ocasião, ele trouxe um relato alarmante. Ele disse que aproximadamente 50% daqueles que estavam custodiados no presídio pela Lei Maria da Penha eram evangélicos ou tinham tido algum relacionamento com a igreja até aquela ocasião. Homens que conheceram o evangelho, mas não foram transformados pelo evangelho. Homens que estavam na igreja, mas não foram libertos da escravidão do pecado. Tinham um comportamento de um santo na igreja, mas de um monstro dentro de casa. Queridos, nós precisamos estar atentos, porque nós, homens de Deus, temos uma grande responsabilidade com as mulheres na casa do Senhor. Quer sejam aquelas com as quais convivemos no nosso lar, esposa, filhas, quer sejam as nossas irmãs. Precisamos ter cuidado, até mesmo como tratá-las. Infelizmente, alguns acabam tendo uma aproximação além do normal. E isso causa constrangimento em irmãs. Precisamos, amados, entender o que é uma saudação santa, o que é estender a mão e dar a paz do Senhor. Não é você, homem, abraçando uma jovem, uma irmã da igreja, que você vai estar demonstrando atenção ou carinho por essa pessoa. Precisamos ter cuidado, não só com a aparência, mas também com a realidade da nossa convivência. Neste Dia Internacional da Mulher, façamos de Romanos capítulo 12, versículo 10, uma instrução para as nossas vidas. Dediquemo-nos uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Honre a sua esposa, honre as suas filhas, honre as irmãs na casa do Senhor. Dedique a elas amor fraternal, zelo, cuidado. Mas não somente isso, aquilo que Hebreus capítulo 10, verso 24, declara: consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Precisamos considerar, e aqui considerar é algo que é feito de forma respeitosa, decorosa, é algo que precisamos alentar com cuidado. Nós vivemos dias, amados, aonde as pessoas, elas não entendem limites, e isso é desde a infância. Pais
não dão limites aos seus filhos. E às vezes, a gente precisa estar fazendo intervenções quando acreditamos que deveriam ser feitas pelos pais. Mas não somente isso. Precisamos entender dos limites no nosso relacionamento. Cuidados que nós precisamos ter. Como tornar esse cuidado, como tornar essa atenção algo prática, algo que saia da nossa verbalização e vá para o nosso dia a dia. Em nossos lares, por exemplo, podemos falar palavras de incentivo às nossas filhas e mostrar-lhes as qualidades que Deus lhes deu. Infelizmente, é muito comum a gente ver pais destratando as filhas. Isso não dá para nada. Pense numa menina burra. Só traz problema. Precisamos, queridos, incentivar. Precisamos amar. Precisamos orientar. Errar. Todos nós erramos. Dificuldades nós passamos. É claro que nós cometemos erros. Eu lembro quando uma das minhas filhas, ela não atingiu aquilo que ela esperava ao final do ano. E eu cheguei para ela, ao invés de dizer: minha filha, não se preocupe, vai dar certo, você vai conseguir. A minha reação foi: também não saía da televisão, queria o quê? Olha, eu só vi, ela não falou nada, só as lágrimas descendo no rosto dela. Naquele momento eu desmoronei. Eu disse: que besteira eu falei. Queridos, nós precisamos estar atentos. Atentos também com a nossa esposa. Podemos dar atenção aos dons únicos concedidos por Deus à nossa esposa e buscar o seu crescimento e alegria. É muito mais fácil a gente ver só as falhas, os erros. A gente não percebe os acertos. É muito mais fácil reclamar da demora. Meu Deus, minha filha, olha o horário. A gente ficou de sair 5h15, já são 5h25. E ela lá se preparando, toda para nós, e a gente fica naquela impaciência, naquela inquietação. Com as irmãs da igreja, às vezes uma palavra mais dura. Precisamos, queridos, entender o valor prático no nosso dia a dia, do relacionamento que precisamos ter com as irmãs, com as mulheres. E nessa perspectiva de honrar as mulheres, não apenas no dia 8. O dia 8 é um dia de comemoração, é um dia de celebração, mas nós precisamos lembrar que as mulheres estão presentes nas nossas vidas em 365 dias do ano. Nós nos relacionamos em todas as áreas, não só em casa, não só no trabalho, na escola. Nós tratamos com mulheres no nosso dia a dia. Hoje pela manhã, eu estava aqui num curso de noivos com um casal, e eu estava falando sobre problemas que às vezes a gente tem, porque a gente não se comunica com a nossa esposa. E a gente fragiliza o relacionamento, e quando a gente fragiliza o relacionamento dentro de casa, a gente vai buscar, fora de casa, alguém que faça essa escuta. E é muito difícil a gente buscar um homem para conversar sobre isso. Vai logo para a colega de trabalho. E naquele momento, aquela pessoa se aproxima da gente, até com uma forma educada, de nos ouvir. E ali, num primeiro instante, há um desabafo. Mas depois do desabafo, há o conselho. É assim mesmo, as mulheres são assim mesmo. Mas, quem sabe,
você não vai encontrar alguém que possa mudar. Aí surge a admiração, e depois da admiração, vem coisas que podem trazer um prejuízo muito maior, que é a traição. Uma coisa envolve outra, porque se deixou de ter um relacionamento saudável dentro de casa. Isso é com a esposa, isso é com os filhos. Quem já não passou por uma situação, eu lembro, a minha mãe, lá em casa nós éramos sempre muito difíceis, muito traquinos para a alimentação. Sempre tivemos dificuldade com verduras, então nem se fala. E aí às vezes a mãezinha chegava, via um menino assim, mais forte, gordinho, rechonchudo, né? Aí dizia assim: olha meu filho, olha que menino saudável, tão gordinho, né? E eu dizendo assim: meu Deus do céu, e eu tenho que comer para ficar desse jeito, né? Mas é a realidade que às vezes um tem frente àquilo que foi educado, né? A ideia que às vezes os nossos pais tinham com relação à saúde. Eu quero meditar nessa noite, queridos, numa história que talvez vocês já tenham lido na Bíblia, ouvido alguma pregação, que é de uma mulher. Há muitas mulheres que poderiam ser tratadas nessa noite, e eu escolhi uma delas para a gente fazer uma reflexão, e eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em Juízes, capítulo 4, versos 1 a 4. Juízes, capítulo 4, versos 1 a 4. Diz assim um texto sagrado, mesmo assentado você pode acompanhar. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E essa é a mulher que nós queremos meditar, que é Débora. Olha, era uma mulher forte, vencedora, porque ter um marido de nome Lapidote, só a graça de Deus, né? E aqui diz que ela era profetisa. A característica daquela mulher, que é colocada aqui, são 3. Primeiro, ela era profetisa, né? Era alguém com quem Deus trazia a palavra para ministrar o povo de Israel, o que não era muito comum. Em geral, o comum era os homens serem profetas do Senhor, e a gente vê vários profetas de Deus nas escrituras, tanto citados nos livros de Samuel, Crônicas e Reis, como também os próprios livros de profetas maiores e menores. Mas essa mulher é uma profetisa, uma mulher de Deus. A segunda coisa é que ela era uma mulher de um homem de nome Lapidote. Jesus, só a graça, Jesus. E aí é uma outra coisa, aquela mulher, ela, mesmo sendo uma profetisa, ela tinha uma autoridade dentro do seu lar, o seu marido. É tanto que é realçada essa característica dela, mulher de Lapidote. E a terceira coisa é que ela liderava Israel naquela época, não era pouca coisa não, ela era juíza, não era só profetisa, ela era juíza. E a gente vai ver que o livro de Juízes apresenta muitos juízes, mas essa mulher, ela destoa, ela se destaca nessa relação de juízes. Bom, a história a gente conhece muito bem, porque acontece num período em que Israel havia sido subjugada e estava rebelde, afastada de Deus, e Deus havia permitido que um povo inimigo a conquistasse. Durante 20 anos, a palavra de Deus diz que Cícera, o comandante desse reino opressor, dominava com mão de ferro sobre Israel. E Débora, então, agindo como profetisa e juíza, encoraja o povo a reagir. Então, Débora orienta Baraque. Baraque era um líder de Israel,
a reunir 10.000 homens no Monte Tabor para lutar, porém Baraque estava com medo. Baraque disse: eu vou, desde que você vá comigo. E aí a palavra de Deus diz que aquele exército cananeu foi desbaratado, destruído. E Cícera, o grande comandante, o grande general, fugiu a pé para a tenda de uma mulher, de nome Jael, que era uma mulher queneia. Jael acolhe Cícera, oferece alimento a ele, e ele, cansado da batalha, pega no sono. E então, Jael pega uma estaca e um martelo e traspassa a fronte daquele comandante. E aí a Bíblia diz que Débora, então, entoou um cântico de adoração a Deus, glorificando ao Senhor por essa batalha, e falou do grande feito de Jael, muito maior do que o de Baraque. Querido, certamente essa é uma história impactante, porque duas mulheres mudam o rumo da batalha, Débora e Jael. Elas são instrumentos de Deus para livrar o povo da opressão. E eu quero dizer a você nessa noite, mulher, você também é um instrumento de Deus para abençoar o seu lar. Você é um instrumento de Deus para abençoar o seu local de trabalho. Você é um instrumento de Deus para abençoar a igreja. Jael, como vimos aqui, era esposa de Éber, o queneu. Ela é reconhecida como a heroína que matou Cícera, o general cananeu. E ela usou então uma estaca e um martelo e libertou Israel daquele jugo. Ela agiu com coragem e astúcia no conflito, porque enquanto Cícera a procura para sua proteção, e ele se alimenta e descansa, ela então o mata. Mas nessa noite, eu não quero falar sobre Jael, eu quero falar sobre a outra mulher de nome Débora. Lá em Juízes capítulo 4, versos 4 e 5, o Senhor apresenta Débora como uma profetisa, mulher de Lapidote, que liderava Israel naquela época, e diz que ela se assentava debaixo da tamareira, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Ou seja, havia um problema, vamos a Débora. Havia uma dificuldade, vamos nos socorrer de Débora. Aqui, queridos, está uma mulher que Deus usa para exercer uma liderança estratégica entre o seu povo. E isso é algo belo e importante, porque a gente, quando lê o Velho Testamento, pode ter uma noção distorcida de achar que aquela realidade, a mulher não tinha nenhum valor. E Deus sempre dá um real valor à mulher, desde a criação. Quando o primeiro casal peca, Deus fala a Eva que da sua semente sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Não fala isso para Adão, mas para Eva. Precisamos ver, queridos, o cuidado de Deus com relação a Sara, diante da promessa do filho que iria ser aquele que continuaria a carreira de Abraão, e traria a Israel, que seria o seu filho Jacó, a grande descendência que foi. Mas aqui Débora, queridos, nós quando observamos na Bíblia, nós vemos a força de Débora e percebemos também a sua piedade e o seu temor a Deus. E eu queria fazer 4 rápidas observações sobre essa história. A primeira delas é que Débora faz parte do povo da palavra de Deus. Débora, ela faz parte de uma história maior. A Bíblia, nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes, relata a história de Débora, porém a ênfase não é em Débora, a ênfase está num Deus libertador, no Deus de Débora.
A vida de todo crente, ela é importante, é bem verdade, mas a maior importância não está na nossa vida, a maior importância está no Deus da nossa vida. O povo de Israel possuía a lei de Deus e estava estabelecido na terra da promessa. Vocês sabem que quando nós lemos o livro de Juízes, é um período em que o povo já tinha deixado o Egito, o povo havia caminhado pelo deserto, o povo havia perdido já o seu grande estadista Moisés, o povo já havia sido também liderado por Josué, e Josué também já tinha morrido, e agora o povo estava na terra da promessa, porém, o povo vivia de altos e baixos. Determinados momentos o povo estava bem com Deus, mas logo esquecia daquilo que Deus havia feito e se rebelava e se afastava. Então o povo passava por aflição, porque viam povos inimigos e conquistavam Israel. E o povo então clamava a Deus, e Deus levantava um juiz para libertar o povo. E dentre esses juízes, essa mulher, Débora, é uma juiz que está julgando Israel. Porém, amados, a gente vê claramente o cuidado de Deus na vida de Débora, porque cada vez que o povo de Israel clamava, Deus levantava um juiz, e naquele momento, Deus então conduz Débora para julgar Israel. E quando Débora julga Israel, não julga apenas no sentido de resolver questões, mas de trazer o povo à reconciliação. Às vezes, a gente está ali no gabinete atendendo pessoas que estão passando por dificuldades, quer seja no seu casamento, quer seja com relação a algum pecado de estimação, e o objetivo não é apenas trazer orientações morais, trazer uma palavra de incentivo, uma palavra positiva a essas pessoas, não. O objetivo, em primeiro lugar, é buscar a reconciliação com Deus, é saber, queridos, que o nosso lugar, não é estarmos distantes de Deus, mas próximos ao Senhor, e era isso que Débora fazia. Ela não estava apenas trazendo sentenças diante de problemas envolvendo a questão de divisão de terra, problemas de relacionamento conjugal, não. A principal ação de Débora era trazer o povo a uma reconciliação com Deus. De um mundo caído, de pecadores, o Senhor escolheu um povo para salvar e usar para os seus propósitos. E assim como Deus usou a Israel, Deus usa a igreja. E você e eu precisamos entender que nós temos um papel nesse mundo, um papel de proclamar as boas novas, um papel de orientar as pessoas no caminho da verdade, um papel de trazer a reconciliação àquele que está distante de Deus. Débora era uma mulher que vivia na palavra, mas não somente isso, a palavra também era proclamada por Débora. Débora não apenas se deixa levar pelo fluxo da história, da palavra de Deus, mas ela também profere esta palavra. Lá em Juízes capítulo 4, verso 6, ela diz: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena. Ela está trazendo uma palavra acerca daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Ela está proclamando a palavra de Deus. Mulheres, vocês têm a responsabilidade de proclamar a palavra do Senhor, quer seja na sua casa, na orientação dos seus filhos, quer seja no seu trabalho, na escola, na sua vizinhança, na igreja. Eu louvo a Deus por aquelas mulheres que têm se levantado com autoridade para pregar a palavra de Deus, e nós precisamos fazer isso independentemente de termos títulos. A boca de Débora transborda com a palavra de Deus, mas como falar se nós não conhecemos a palavra de Deus? Daí a importância de lermos as Escrituras,
Precisamos falar daquilo que o nosso coração está cheio. A força de Débora, queridos, precisa ser celebrada, porque na boca daquela mulher havia a palavra do Senhor. É por isso que nos versículos 1 e 2 do livro aos Hebreus, nós lemos que há muito tempo, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de profetas, mas nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho. Deus falou por profetas, Deus levantou homens e mulheres com a responsabilidade de levar a sua palavra, de proclamar a sua verdade, e foi isso que Débora fez. Mas há uma terceira observação: Débora não apenas vive a palavra, no contexto da história, Débora não apenas proclama a palavra, mas Débora obedece à palavra. Eu sei que às vezes, queridos, nós nos vemos estudando as Escrituras, é bênção de Deus, lendo a palavra de Deus, coisa maravilhosa, mas não adianta eu ter um conhecimento acadêmico, não adianta eu ser um grande leitor das Escrituras, um estudioso da história, se eu não obedeço essa palavra. E aí, quando as Escrituras dizem: maridos, amai vossas esposas, opa, pastor, tem que seguir esse mandamento, tem que seguir essa ordenança. Às vezes, queridos, a gente quer separar determinadas coisas. Nós já saímos de uma situação aonde alguns diziam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, tem coisas na Bíblia que são lendas, são histórias, é ficção, coisas criadas. Mas aí, quem vai ser aquele que vai dizer o que é e o que não é a palavra de Deus? É o meu coração? Não, queridos. Ou nós entendemos essa verdade como a palavra de Deus, ou simplesmente apostatamos da fé. Não há como a gente querer excluir ou manter as coisas de acordo com o meu agrado, com a minha necessidade. Claramente, Débora respeita e aceita o papel que Deus designou a Baraque. Débora não comanda o exército de Israel à vitória, não. A ordem que Deus deu para ela foi apresentar a Baraque essa responsabilidade. E ela obedeceu a palavra de Deus. Não foi ela que matou Cícera, foi Jael. Ela poderia querer o destaque de Jael, mas não, ela obedeceu. Queridos, hoje há uma grande dificuldade em se obedecer. Quer seja obedecer aos pais, quer seja obedecer um ao outro, no trabalho, na escola. Nós vivemos um momento onde as pessoas acham que ser independente é não ter limites. Então, a minha independência é de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Porém, amados, nós vivemos em sociedade, e o meu direito termina onde começa o seu. Eu preciso entender isso. E isso também diz respeito à questão do cuidado, do zelo, do amor que eu preciso ter com a mulher. Aquelas duas mulheres foram fortes, como também são fortes as mulheres dessa igreja. Como são fortes aquelas que têm cuidado com zelo da obra de Deus, quer seja na Gileade, quer seja em outras igrejas evangélicas, mulheres a quem Deus levantou para fazer a sua obra, como por exemplo, a pastora Daíla, lá na cidade de Dondo, pregando, deixando a sua família, deixando filho, neto, para pregar a palavra de Deus, aonde a maioria de nós não foi e nem vai. Mas não somente ela, mulheres que se doam, que se entregam para fazer a obra social,
mulheres que se doam e entregam para estar em hospital. Eu lembro que quando eu estava visitando o irmão Santana, eu me deparei com mulheres que estavam ali cuidando de outras pessoas, inclusive uma mulher que estava como cuidadora do nosso irmão Santana. Se doam, se entregam. Mas há uma quarta e última observação, é que Débora canta a palavra, não apenas obedece, ela canta. Diz aqui que Débora, ao final, no versículo 2, ela diz do capítulo 5, consagrem-se para a guerra os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor. Débora conclama o povo para louvar a Deus. Débora, ela sabe que naquele momento o povo precisava ter um coração de agradecimento, de gratidão, por tudo aquilo que ele iria realizar no meio de Israel. Queridos, nós precisamos às vezes olhar para o futuro, antes mesmo de vê-lo se concretizar, e já com um coração grato a Deus, por saber que o Senhor nos tem dado vitória. Mães que precisam orar pelos filhos e filhas, apesar das lutas, das adversidades, orar pelos seus maridos. Lá no versículo 9 do capítulo 5, Débora diz: meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo, louvem o Senhor. Débora reconhecia que o louvor precisava estar na boca do povo de Israel. Amados, às vezes é muito comum a gente ver as pessoas adorando a Deus quando as coisas lhes são favoráveis, quando não há dificuldade no dia a dia, mas basta o problema bater a porta, e as pessoas começam a murmurar, começam a reclamar. Quando celebramos a força de Débora, celebramos uma mulher que fala e obedece a palavra de Deus, que a canta com todo o seu coração através do seu canto. Débora testemunha as maneiras pelas quais Deus usa homens e mulheres para servi-lo com dedicação e fé. Naqueles dias havia um grande exército de Israel. Hoje há um grande exército que é chamado Igreja do Senhor. E Deus tem chamado você e a mim a fazermos a obra dele com gratidão, com zelo, com determinação, mas também com louvor nos lábios, em obediência à sua palavra. Nós não podemos abdicar da nossa responsabilidade, queridos, enquanto igreja, de olharmos o que temos à frente e vermos a responsabilidade que temos nesse mundo, de não nos calarmos diante dos problemas que estão acontecendo. O testemunho de Débora me lembra de olhar primeiro para o meu Criador e Redentor Todo-Poderoso, cuja palavra determina todos os meus dias. Débora não ficou preocupada em achar que Baraque teria maior destaque, seria mais visto do que ela. Às vezes nós ficamos preocupados com os holofotes, que os holofotes estejam mais intensos sobre o outro do que sobre mim. Débora não teve essa preocupação. Débora não teve a preocupação de querer apenas ser ela, aquela que seria a voz de Deus. Ela chamou o povo para ouvir a voz de Deus. Hoje, enquanto igreja, nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos para chamar tantos que estão aí fora, sem conhecer a Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite, você mulher, e você tem uma vida de gratidão a Deus. Você olha para toda a sua história e você possa ver a família que Deus lhe deu. Você olha e vê as conquistas que Deus lhe concedeu, e tudo isso é bênção.
Mas pode ser também que você olhe para o seu passado e veja dor, veja mágoa, decepção, traição. Mas a Bíblia diz que sempre há a possibilidade do recomeço. E isso não apenas para as mulheres, isso para todos nós. Há oportunidade de recomeço para todo aquele que busca o Senhor Jesus. E se você está aqui nessa noite, independentemente de ser mulher ou homem, mas você já teve até mesmo um encontro com Jesus, você já ouviu a palavra de Deus, mas você se mostrou rebelde, endurecido, como o povo de Israel, que ouvia a palavra de Deus, que tinha a lei do Senhor, mas que logo se afastava do Senhor. E aí Deus levantou Débora como juíza, para trazer o povo de volta a uma reconciliação com Deus. Hoje, Deus me chama como seu profeta para a sua vida. Se você está aqui nessa noite, e você está afastado de Deus, você está rebelde do Senhor, como o povo de Israel estivera, e você tem sofrido com a dificuldade, com a luta, como que um exército inimigo vindo ao seu encalço, eu quero te dizer que nessa noite, o Senhor pode te trazer a paz, o Senhor pode trazer a vitória à sua vida, assim como Baraque foi levantado como um general para conduzir o povo de Israel. O exército de Israel era pequeno, comparado ao exército opressor, mas a palavra de Deus diz que Deus mandou uma grande chuva, e os carros ficaram atolados na lama, não conseguiu avançar, e Deus então permitiu que o exército de Israel viesse e subjugasse, e derrotasse, destruísse o inimigo. Eu quero dizer para você nessa noite, que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. E se você está passando por dificuldade, por alguma luta, eu quero te dizer nessa noite, que o mesmo Deus que foi com Débora, o mesmo Deus que foi com Baraque, é o Deus que está aqui com você nessa noite e pode te dar a vitória. Há uma batalha a ser travada, e essa batalha, queridos, nós precisamos encarar, confiando naquele que é o nosso general. Aquele exército tinha Cícera como seu comandante, tinha Cícera como seu general, mas nós temos Jesus como nosso general. Nós fazemos parte do grande exército de Deus, é Ele que nos lidera, é Ele que nos comanda, é Ele que nos conduz à vitória. Não fique envolvido com as coisas desse mundo. Veja Israel. Israel se afundou no pecado, Israel deu as costas para Deus, e veio a opressão, veio o exército inimigo, e aí Israel se lembrou de Deus. Lembre-se de Deus nessa noite, volte-se para Deus, assim como o pródigo, que havia abandonado o seu pai, que tinha tomado a herança do seu pai em vida, que gastou tudo em orgias, e resolveu voltar à casa do pai. Hoje é noite de você voltar à casa do pai. Há entre nós alguém que precisa tomar essa decisão? Eu queria convidar a igreja a colocar-se de pé. Se você está aqui nessa noite, e você ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essa é a oportunidade que você tem a fazer. Se você está afastado dos caminhos de Deus, essa noite é a noite de reconciliação. Enquanto a igreja ora, eu queria que você pudesse olhar para si, que você pudesse olhar para Jesus e ver o sacrifício dele na cruz do Calvário, que ele deu a sua vida por você. Débora
obedeceu. E você nessa noite, está disposto a obedecer? Ou vai continuar distante de Deus? Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Há entre nós alguém que precisa de um encontro com Cristo, que precisa de uma reconciliação com o Senhor? Eu vou estar orando. Esse é o momento mais importante que qualquer homem ou mulher possa decidir na sua vida. É a maior decisão. É uma decisão que uma mãe não pode tomar pela sua filha, que a esposa não pode tomar pelo seu marido, que uma irmã não pode tomar por outra, por um visitante. É o seu momento. É o seu momento com Deus. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, meu Deus, por nessa noite. Essa noite especial, aonde celebramos o teu nome. O Senhor Criador de todo o universo. O Senhor que fez o homem do pó da terra. O Senhor que tomou da costela do homem e formou a mulher para estar ao seu lado. Ó Deus, eu te louvo, porque nessa noite nós celebramos também essa mulher companheira, essa mulher amiga, essa mulher que está ao nosso lado, essa mulher juíza, que conduziu o povo de Deus à vitória. Quer seja Débora, quer seja Jael, essas duas mulheres deixaram seu nome no livro, não apenas da história dos homens, mas da história da vida. E eu te louvo, Senhor, por essas mulheres. Que Deus abençoe as mulheres nesse dia. Que Deus contemple com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça, cada mulher que tem obedecido, que tem proclamado, que tem vivido e que tem louvado a Deus. Em nome de Jesus Cristo, te oramos e te agradecemos. Amém. Podem sentar-se, queridos. Hoje nós celebramos o Dia das Mulheres, e nós não poderíamos deixar de honrar a vocês, mulheres que fazem parte dessa igreja, vocês que são bênçãos na minha vida, minha esposa, irmãs queridas, mas na vida de todos os homens dessa igreja, e não só os homens dessa igreja, certamente muitos outros com quem vocês convivem diariamente e que não estão aqui conosco. E eu queria convidar o presbítero Eduardo para trazer uma palavra para as mulheres. Esteja atento ao que o presbítero tem a dizer para você. Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu tenho um breve texto para as mulheres hoje presentes aqui, mas olhe só, essa mensagem para as mulheres, ela precisa chegar através dos homens aqui presentes. Vocês vão me entender um pouco melhor. Então, homens, quero que vocês estejam muito atentos também. Há um breve texto que eu vou ler aqui, e espero que as mulheres sejam abençoadas por ele, esta noite. O Dia Internacional da Mulher tem duas raízes no início do século XX, quando as mulheres começaram a defender melhores condições de trabalho, direito ao voto, a igualdade de direitos. Com o tempo evoluiu para um movimento global que se destaca as conquistas das mulheres em diversas áreas, incluindo política, ciência, educação, negócios e artes. Hoje, são muitos os desafios enfrentados pelas mulheres em todo o mundo. No entanto, a violência contra a mulher tem sido uma das áreas que tem requerido um olhar mais profundo de toda a sociedade. Milhares de mulheres têm sido violentadas, agredidas, assassinadas por aqueles que dizem amá-las. A gente ouviu um pouco aqui o contexto do pastor, né, sobre isso.
ao celebrarmos o Dia da Mulher, hoje, nós temos a oportunidade, irmãos, de expressarmos gratidão a elas, a todas elas, as que tiveram um impacto positivo em nossas vidas. Esposas, mães, avós, irmãs, filhas, amigas, professoras, colegas e inúmeras outras, cuja influência moldaram e moldam as nossas identidades. Quero fazer uma pergunta aos homens aqui presentes. Você tem sido grato às mulheres que moldaram a sua vida? Pode ser que a maioria de nós não tenha sido grato o suficiente. Você tem sido grato o suficiente pelas mulheres que lhe inspiraram, que lhe guiaram, que lhe apoiaram? Pode ser que essa resposta seja não. Pode ser que a gente, nós homens, tenhamos uma ideia equivocada de como sermos gratos a elas. Quantos de nós já ouviram, entre nós, homens, alguém dizer: eu ainda vou comprar uma casa para minha mãe, vou comprar um carro para minha esposa, eu ainda vou dar a viagem que aquela minha irmã sempre quis. Eu tenho algo a lhe dizer sobre isso. Você pode se frustrar acerca do que você pensa. De uma maneira de você não conseguir nada disso e as portas e as janelas da sociedade não se abrirem para você. Ou de outra forma, você realmente conseguir fazer essas coisas e as mulheres que você ama, no final, ainda não se sentirem agradecidas pelo que elas fizeram para você. Mas ao longo da minha vida, o Senhor tem me ensinado algumas coisas de como ser grato de forma correta. E essa é uma palavra que vem do alto. Esteja atento. Se há uma coisa que mais uma mãe deseja, é o filho presente. Seja você o presente. Ela lhe criou para enfrentar uma guerra lá fora. Ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, não há coisa melhor de receber do filho uma notícia de que ele está vivo. É o sentimento da mãe que diz assim: eu cumpri a minha parte, ele está vivo e eu faço parte disso. A minha mãe tem mais de 90 anos. E eu senti, do coração dela, ela falar essas coisas. Não tinha outra alegria a não ser o filho presente. Se um dia ela desejou uma casa, isso não faz nem mais sentido no atual. As mulheres, elas vão mudar. Muitos dessas nossos equívocos em relação à gratidão, às vezes foram passadas por elas. Um desejo de ter uma casa, de ter um carro. Mas essas coisas mudam, irmãos. A esposa, não há coisa mais esse sentimento de agradecimento do que um esposo fiel e amoroso. Não há sentimento de paz maior para uma mulher saber que o seu esposo é um homem fiel e tem sido amoroso ao longo da sua vida. Não há coisa melhor para uma irmã de saber que você está sempre pronto a estender a sua mão, porque nós vivemos um mundo em que a mulher recebe muitas agressões. De vez em quando elas precisam de alguém, de uma identidade masculina, capaz de tratá-la corretamente. Assim como Deus nos ensina. Manifeste o seu sentimento de gratidão da forma que agrada a Deus. Feliz Dia Internacional da Mulher. Obrigado.
terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de